Eu fui militar também de Abril, embora da classe mais baixa, e curiosamente naquele processo do 25 de novembro fui, hoje tenho dúvidas se foi por boas ou más razões, fui expulso das fileiras. Na altura estava no regimento de artilharia e tinha ouvido uns debates com alguns conselheiros da Revolução, Franco Xarai, mas isso é uma guerra que já lá vai, e no particular eu estou de acordo com as setas que o capitão Vasco Torres, que era nesse tempo conheceu assim, que era capitão, dirigiu sobre aquele movimento conturbado em que o Conselho da Revolução, e daqui também lembro o saudoso amigo e ex-vizinho Marcos Júnior, que nos deixou, portanto, esta vida, e perguntar se há sujeito a pressões, e neste sujeito a pressões foram estabelecidos aqui algumas comparações em relação ao problema da banca e as secretas. E as secretas e outros meios ínvios que geralmente não dão a cara porque atiram assim as pessoas para a frente, os Silva Carvalho, esses inspectores. E eu parto do princípio que o saudoso capitão Marcos Júnior, a sua vida foi antecipada em função, portanto, de algumas questões destas que hoje corrompem, que desmobilizam e que desestabilizam a própria estrutura enquanto organização de país. Nós estamos num plano em que nos destruíram, portanto, o setor primário da agricultura. Depois passaram, portanto, para a indústria. Banca, China, na Caixa Geral de Depósitos, CDP, não sei aonde. As águas, para onde? O que é que nos querem levar mais? Querem-nos meter uns patins e enfiarem-nos tanto como não sei quanta província de Espanha, que agora tem ventos mais frescos com o novo rei. Eu penso que o problema é um problema de cidadania, é um problema de democracia, é um problema tanto de liberdade, mas eu também penso que é um problema de existência enquanto povo. E aqui eu faço um pequeno introito, lembrando-me daquilo que vivi. Tinha os meus singulares 19 anos, em que, estou a falar de 1973, em que aquilo que depois obrigou que o movimento das Forças Armadas, naquelas reuniões todas, porque já sabia que não havia solução para o problema enquanto situação tanto anterior, no tempo, embora, em alguns casos, hoje se digam que há aí uns paralelos ou até coisas piores. Mas eu, em 73, e julgo que era o grande pensamento da sociedade portuguesa mais evoluída em todos os domínios da vida social e política e militar em Portugal, era que o regime não tinha solução. Estava ferido na asa. O voo ia ser curto. Alguém tinha que lhe encurtar tanto o voo e enfiar de novo rumo. E neste particular, foi por ocasião, mais ou menos desse tempo, que se realizou aquilo que foi chamado, e eu chamo a atenção em particular deste problema, o grande terceiro Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, 73. Era um bocado na linha dos somatórios de congressos anteriores, mais republicanos, menos republicanos, mais abertos a esta corrente social e política mais evoluída, de acordo com também as viragens e as alterações do novo tempo, e eu participei portanto, nesse congresso, do princípio ao fim. E não houve, nesse período, e há muita gente que foi interveniente, muita gente que é viva, vi militares, um brigadeiro agredido em pleno Congresso de Aveiro, ele próprio participante. Portanto, foi um ponto de união em que, nessa altura, toda a gente reconheceu que havia algo a fazer. Naturalmente que a seguir veio o 25 de Abril, noutra registro de situação. Aquilo que era por aqui que queria concluir é que nós vivemos uma situação, do meu ponto de vista, semelhante. Com as diferenças de não termos a guerra, portanto, o problema na altura não está resolvido hoje, com outra natureza, a guerra colonial.
Porque o resto, tudo aquilo que existia antes, polícias políticas, mais super espiões e infiltrados e contra-infiltrados, e isto e mais, nós hoje temos isso no quadro da situação política portuguesa. E essa análise, em 73, também estava plasmada. E há muita gente que ainda hoje é viva, que se reconhece em algumas análises de situação relativamente à economia, à saúde, etc. Para concluir, e como proposta final, eu penso que, e como uma reflexão, penso que só se arrancará com uma situação que dê resposta às interrogações que o capitão Vasco Lourenço colocou na sua intervenção, com um congresso de todas as oposições ao atual governo, em que a forma da representação, com alguma engenharia diplomática, de diálogo, os partidos todos, os que se opõem a esta política, a estes governos, e que tenham soluções, que se realize um congresso de todas as oposições, com um ponto único de ordem de trabalho, naturalmente, um programa, um conjunto de princípios mínimos para restabelecer tanto, a questão da manutenção de Portugal enquanto país soberano, e que passe um bocado num registro semelhante a que eu vi, que infelizmente se perdeu, do Congresso Democrático das Alternativas, analisar setores por setores, não sair daí a questão que se vai formar um governo formado pelo PS ou pelo PCP, mas baseado numa ideia geral que resgate o país da situação miserável em que se encontra. Muito obrigado.